Bem, quero mandar meu abraço para os motoqueiros selvagens, especialmente para o líder Alfa, que deve estar em casa. Espero passar lá depois para dar aquele abraço bem apertado assim, para pegar assim, bem na costela. Acabar de quebrar as que estão inteiras. E também quero dizer que tem aqui uma cestinha aqui, ó, de missões que aceita moto como oferta também, tá? Se quiserem ofertar moto aqui na cestinha de missões. Aí, pode aplaudir, galera. Agora, quem não sabe vai saber que os motoqueiros aprontaram, né? Indo lá para Arcozelo, voltaram na volta, né? Os caras não são mole, não. E tu vê que o povo apoia, né, cara? O povo está apoiando. Bem, meus amados, semana passada, agora domingo, uma semana, né? Último domingo eu tive uma experiência assim, muito interessante com a palavra. Fui lá para aquela reunião do sítio, lá no Monte do Santíssimo, né? A galera aí conhece bem. E eu fui com uma mensagem pronta. Aquelas coisas que Deus inspira durante a semana, eu escrevi e tal. Eu queria falar sobre inteireza de coração. Coração inteiro. Eu queria falar, inspirado lá em 2 Crônicas, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aquele cujo coração é totalmente dele. E eu estava assim, muito convicto de falar sobre essa palavra, então sentei ali, fomos orar ali com os pastores ali. Enquanto orava, quando eu comecei a orar, o Espírito Santo falou comigo sobre batismo com o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus do céu, inteireza de coração, batismo com o Espírito Santo. E quando os irmãos foram orar por mim, agora Franco vai falar, eu me levantei, o Espírito Santo assoprou dentro de mim a importância de falar sobre fidelidade financeira. E, rapaz, em tempos de pregação expositiva, né, porque a igreja vive sempre na moda, né? A moda agora é pregação expositiva, né? Ai, meu Deus. Falei, cara, como é que eu vou emendar esses nós todos, né? Como é que eu vou falar sobre inteireza de coração, batismo com o Espírito Santo? Como é que eu vou falar sobre fidelidade ao Senhor? E, meu irmão, foi um drama. Eu subi e fiquei um drama muito grande, de modo que aquele dia 1º de maio, que eu não vim aqui para falar uma coisa, acabei falando outra, né? Mas eu, no final das contas, acredito que pela graça do Senhor, nosso papai, tem uma aberta aqui já, ó. A irmãzinha até me falou ali, já está aberta. Obrigado. E eu creio que pela graça do Senhor, o Espírito Santo comunicou ali que estava no coração de Deus. Mas hoje, né, aí eu comecei a discutir rapidamente, né, com o líder Alfa 2, bravo, cara da moto, que deve estar em casa agora, mas depois eu vou lá dar aquele abraço nele. E aí eu falando com ele, contei essa experiência, rapidinho, eu falei, pô, tive uma experiência tão interessante. Ele falou, aproveitou e me enganchou para vir aqui repartir com vocês. Claro, não estou hoje com aquela mesma crise, né? Mas eu gostaria de responder algumas perguntas com vocês aqui, né? Caminhar em algumas perguntas, né? Porque quero seguir falando sobre o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Acho que a música inspira também a gente, né? Quando os irmãos estão ministrando canções, sempre testifica, né, com o que Deus está falando. Até também porque quem faz discípulos, né, a obra de fazer discípulos, ela flui bem diferente quando você recebe poder do Espírito Santo, quando você recebe batismo com o Espírito Santo, quando você ministra com os dons do Espírito Santo, né? Uma coisa é você fazer o trabalho de Deus com os dons do Espírito Santo, outra coisa é você fazer sem os dons do Espírito Santo. Então, você percebe que o poder do Espírito Santo, a unção, o batismo, os dons do Espírito Santo são necessários para você realizar essa obra, né, de fazer discípulos de Jesus. Então, quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Tenham paciência com o vovô aqui, tá? Acho que a pergunta que não cala
é a seguinte: por que alguns irmãos entre nós ainda não experimentaram este batismo? Por que embora se fala sobre batismo com toda a liberdade no nosso meio, por que alguns irmãos ainda não provaram esse batismo? Por que não provaram? Eu creio que uma resposta simples para essa pergunta seria a seguinte, né? Todos nós, para nós experimentarmos não apenas esta bênção de Deus, qualquer bênção de Deus na nossa vida, a gente precisa alcançar uma fé saudável, que provém de um coração inteiro, né? Quando o coração está inteiro, você tem uma fé saudável, porque você pode ter uma fé doente, uma fé complicada, e você pode ter uma fé também saudável, né? O que pode comprometer a fé de alguém? A fé de uma pessoa, né? A nossa fé. O que pode adoecer a nossa fé? Eu vou citar alguns pontos aqui com vocês. Primeiro, eu acho que o mais grave de todos é um ensino equivocado. Quando alguém te dá um ensino equivocado, compromete a tua fé. Porque a nossa fé, ela depende da palavra. Diz que a fé, ela vem de ouvir a palavra. A nossa fé não se fundamenta em sentimentos. Nossa fé não se fundamenta em histórias. A nossa fé se fundamenta na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. A fé, irmãos, não é uma coisa da mente humana. Você não crê com a cabeça. Romanos 10 vai dizer que a gente crê com o coração e confessa com a boca. Então, quando alguém ministra a palavra de Deus, de qualquer maneira, ainda que seja por libras, quando a palavra de Deus é comunicada e teu coração se enche de fé, você alcança tudo que Deus tem para a tua vida. Inclusive, quando nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, foi assim, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da pregação, não do discurso, da mensagem, né? Já falei isso aqui com vocês. A loucura da mensagem. Essa mensagem vai... Quando essa mensagem é uma mensagem do Espírito verdadeira, o Espírito Santo te envolve e aí te enche, toca o teu espírito e teu coração se enche de fé, né? E a fé na palavra de Deus é uma fé saudável. Quando você tem fé em qualquer outra coisa que não é a palavra, aí já começa a comprometer a fé, a adoecer a tua fé. Você fica com o teu coração dividido. É interessante, ele divide mesmo. Porque uma hora ele está com a palavra e outra hora ele está com alguma coisa que alguém falou, que alguém disse, né? Que alguém ensinou, né? Eu falo, já sou muito repetitivo, né? Falo isso com meu filho, Daniel Franco. Se vocês tiverem uma conversa com ele, pode perguntar a ele. Ele vai dizer, meu pai repete isso mais de uma vez. Eu sou contundente. Eu digo, filho, nunca, jamais coloque as escrituras debaixo da sua experiência. Nunca, nunca faça isso. Porque é assim que começam os desvios da nossa vida. Quando você coloca as escrituras debaixo da tua experiência. Que experiência? A boa experiência, a má experiência, a falta de experiência. Então é assim que começam os desvios da fé. É quando você tem uma experiência espetacular e coloca a Bíblia debaixo da tua experiência espetacular. Quando você tem uma má experiência, aí coloca a Bíblia debaixo da tua má experiência. Ou quando você não tem experiência nenhuma e tu coloca a palavra de Deus debaixo da tua falta de experiência. Vou tentar dar alguns exemplos para você, começando com a má experiência. Vou começar com a má experiência. Fulano tem problema com discipulado. Aí o que ele faz? Coloca a palavra debaixo da má experiência dele com o discipulado e começa a falar mal do discipulado. Discipulado, é o cara dominador que fica mandando você pedir benção a ele para ir ali, para ir lá. Cara, se tem exageros, se tem atropelos no discipulado, não significa que todo discipulado é assim, gente. Existe discipulado amoroso, cuidadoso, cheio do Espírito Santo. Existe discipulado de amor. Aí o cara tem uma experiência ruim
Ele pega, então, aquilo que Jesus falou e coloca debaixo dessa experiência ruim dele e fecha o coração para o discipulado. Gente que faz isso, né? Vou pegar outro exemplo. Vida de igreja, comunhão. O cara tem um problema qualquer com a vida da igreja, com a comunhão, o que ele faz? Pega a experiência dele e coloca a experiência dele coloca a palavra debaixo da sua experiência ruim. A igreja fofoqueira, a igreja que não ama, a igreja que... Aí começa, na maldade carnal dele, coloca a palavra e ele despreza, então, a vida de comunhão. Ele vira um crente em casa, um desigrejado, sustenta essa vida de crente em casa, né, de desigrejado, e despreza o que a palavra diz. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns lá. Você lembra de Hebreus 10? Não deixa de congregar, cara. Isso é vida. É no meio desse conflito chamado igreja que você é curado. Mas o cara coloca, porque a experiência dele foi ruim, uma experiência ruim. Uma experiência ruim com a autoridade faz isso. Inclusive, eu conheço, quando alguém escreve ou fala de autoridade na igreja, eu sei exatamente a experiência ruim que ele teve. Aí teve uma experiência ruim, porque teve alguém que abusou da autoridade, alguém que usou má autoridade, alguém que confunde poder com autoridade, e aí o cara se machucou, se feriu, coisa e tal, pegou a palavra e colocou debaixo da experiência dele. E assim é com tudo. Com tudo, dízimo. A gente metendo pau em dízimo hoje, cara. Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Quando o cara fala bobagem sobre dízimo, meu Deus do céu, esse cara tirou isso. E começa com um discurso até parece teológico, né? Coisa da lei. Meu irmão, olha o que você está falando, o dízimo precede a lei. Antes de haver lei, havia dízimo. Como é que você está falando uma bobagem dessa? Então as pessoas começam a falar bobagem do que não sabem. Do que verdade Jesus... mas Jesus nunca falou. Jesus falou, sim. Os fariseus davam o dízimo e Jesus nunca os repreendeu por isso. Ele falou, vocês deveriam fazer essas coisas, dar dízimo, sem negligenciar as coisas mais importantes da lei. E aí as pessoas começam a citar por falta de conhecer as Escrituras. Erram por não conhecer as Escrituras, nem poder. Ouviu um galo cantar e o cara repete o galo sem o zelo de Bereia, de Bereano, de conferir se aquilo que o cara falou é real. Por que tem um monte de pregador cheio de sucesso no YouTube hoje falando bobagem? Porque o povo ouve a bobagem, mas o povo não confere com a palavra. A gente vive um tempo muito parecido com aquele que Paulo citou lá de Timóteo, que os últimos dias seriam difíceis, trabalhosos. Ele fala em 2 momentos com Timóteo. Ele fala de um tempo onde as pessoas vão obedecer ensino de demônio, literalmente. Um outro momento onde as pessoas sentirão coceira no ouvido, comichão, e vão procurar mestres segundo a sua própria concupiscência, seus desejos. Então, você tem hoje mestres segundo o teu desejo. Se você tem desejo daquilo, tu vai encontrar alguém falando contra aquilo. Eu já citei isso em várias oportunidades. Então, essa experiência ruim, ou essa experiência boa também, porque também tem a boa experiência. Às vezes você tem uma experiência, um sonho, uma visão, uma visita de um anjo, aí você diz, mas fez espetacular, mas peraí, o que esse anjo falou? Não, mas o anjo falou, está falado não, está falado não. Paulo falou que ainda que apareça um anjo do céu para você, se o anjo não falar o que está aqui, meu filho, alguma coisa está errada. Tem que estar de acordo com a Escritura. Mas o anjo disse, amado, assim nasceram as religiões que você conhece hoje, que são falsas, são fakes. Nasceram com a visita de um anjo. O anjo apareceu e falou. E olha que Paulo advertiu, hein? Se um anjo do céu lá descer, coisa e tal, cuidado. Então, nem todo sonho, nem toda visão, nem toda profecia, nem toda experiência espiritual, ela é divina. Ela pode ser apenas espiritual e não divina. Como é que eu sei que é divina, Franco? Quando eu abro a Bíblia e encontro respaldo nela. Se eu não encontrar respaldo nas Escrituras, eu não posso dizer que é Deus. Amém ou não? E aí entra a experiência do batismo com o Espírito Santo também. Por quê, Franco? Porque o cara não prova o dom do Espírito Santo. Não prova, o que ele faz, então? Ele adequa a teologia à experiência dele. Os dons já cessaram. Né? Os dons já cessaram. Acabou. O negócio era para o passado.
não é mais para hoje. Eu me converti numa denominação que não cria nos dons do Espírito Santo. Não cria. E foi muito interessante. Eu me converti em dezembro de 84. Acho que muitos aqui não eram nascidos ainda, né? Em 85, foi muito interessante, porque a minha denominação, pelo certo, eu tinha que fazer um ano de catecúmenos para me batizar. Mas eu conversei com o meu pastor que eu queria me batizar imediatamente. Ele abriu a sessão para mim, se eu passasse lá, se eu fosse sabatinado pelos oficiais e passasse no teste dos oficiais. Eu fui encarar os oficiais e, graças a Deus, passei. Então, em dezembro de 84, dia 31 de dezembro de 84 para 85, exatamente ali na virada do ano, eu estava sendo batizado. Aí convenci meu pastor a estudar, porque naquele momento eu cria que eu tinha que estudar, comecei a Bíblia e tal. E ele, então, me liberou para ir para um seminário que eu fiz um ano apenas. Mas foi uma experiência muito interessante, porque no seminário tradicional, onde não se falava absolutamente nada sobre batismo com o Espírito Santo, lá eu tive contato com um livro. Fui numa livraria que tinha no seminário, e lá eu encontrei um livro que me chamou a atenção, um livro de capinha amarela na época, não sei qual é a edição que ele está hoje, chamado Ei Deus, de Franklin Flogro, se me falha a memória, acho que esse é o autor. E ele, o título me chamou a atenção, inclusive não tinha outro exemplar, só tinha aquele exemplar, Ei Deus, eu achei aquele nome assim, meio irreverente, né? Ei Deus, aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, cara, que estranho, que livro é esse? A mulher, nem sei o que é livro é esse. Ele só tinha um exemplar. Eu falei, é meu. Comprei, levei para casa e devorei o livro num sábado. E no domingo eu fui batizado com o Espírito Santo. É um livro que falava sobre a experiência do dom com o Espírito Santo. Quando você é novo, não se tem nenhuma outra informação, a mente está limpa, o coração está limpo, a palavra dessa assim, ó, suave dentro de você. Ela vem suave, você não tem nenhum bloqueio de receber o dom do Espírito Santo. Então, imagina, meses de convertido, batizado na água, nunca havia ouvido falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Li um livro num sábado, domingo, provei o batismo com o Espírito Santo. Num sábado, domingo, já estava batizado. Mas por quê, Franco? Porque não tinha nada. Eu estava limpo, o HD estava limpo, estava formatado. Não tinha nenhuma teologia, nada no meio, nenhuma bagunça, nada. Eu li e criei, como todo novo convertido faz. Quantas vezes você vai batizar alguém, o cara sai dentro da água já falando em línguas, né? Batizado com o Espírito Santo. E, claro, depois que eu fui batizado, aí me embolei com a teologia e fiquei cheio de ranço, né? E tive vários ranços, né? Tinha vários ranços com relação ao batismo com o Espírito Santo. Até que um dia também Deus entrou em ação para me limpar dos meus ranços, né? Eu acredito que a experiência mais tremenda que Deus me deu para me limpar desses ranços que eu tinha foi num dia de reunião lá na Caverna de Adulão, que era o nosso barracãozinho quando a gente começou a reunir. Porque quando a igreja naquela época renovava, em geral elas dividiam, o pastor mandava os jovens embora. Mas não aconteceu isso na minha denominação, porque meu pastor, embora tradicional, ele tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Ele teve uma experiência pessoal com o batismo com o Espírito Santo antes de perder uma filha. Uma filha. Meu pastor sempre morou aqui em Jacarepaguá, Paulo Velt, e um pouco antes dele perder uma filha num acidente chamada Eneida Velt, que foi até vindo para casa, aqui na estrada, aqui para Jacarepaguá, houve um acidente de carro, ela morreu. Mas um pouquinho antes ali, ele teve uma experiência com o batismo com o Espírito Santo, mesmo sem crer, sem nada. Um rapaz lá do seminário ministrou na vida dele, e ele recebeu, mas ele ficou, né, na dele, quietinho ali, contido, né, na dele, mas logo depois provou o acidente, a morte, a perda da filha, e depois me relatou, muito particular, dizendo que se ele não tivesse passado por aquela experiência com o batismo com o Espírito Santo, talvez não resistisse aquele momento da filha. Mas meu pastor, não ensinando, ele mesmo não ensinando, eu furei ali por conta do livro, li, fui batizado com o Espírito Santo, e logo depois ele falou, como vários outros jovens foram batizados, Fonseca, nesse meio aí, e Fonseca era, além de batizado com o Espírito Santo, Fonseca era meio pentecostal, ele gritava assim, nem eu aguentava os gritos de Fonseca. Dava uns glória a Deus fino, assim, de TT Espínola, misericórdia, meu irmão. Que era fogo. E aí o pastor falou assim, não dava para ficar duas congregações, um gritando, outra
que não podia nem bater palma, e ele só pega essa rapaziada e leva para outro lugar. Assim nasceu o meu ministério pastoral, acidentalmente, entendeu? Ele só falou, Franco, pega, a gente chamava de Sérgio, pega esses garotos batizados, esses novos aí, e leva para outro lugar, que não vai dar certo aqui. E aí fomos para um lugar lá na Macacolândia, ali em Realengo. O nome do lugar é esse mesmo, Macacolândia. E aí, a gente alugou um galpão assim, 0,800, porque era um negócio assim, a menina soube, a dona do galpão, falou assim, poxa, você está com um grupo de jovens para lá e para cá, para lá e para cá. Ali eu tenho uma lojinha ali, que está cheia de drogado ali, o pessoal está usando ali como naquela época falava guacha. Uma guacha ali, um lugar para ficar, os caras estão usando baseado ali dentro. Você não quer usar aquele espaço, não? Olha, posso até usar. Quanto ela? Não, para vocês é nada. Só usa para não deixar os caras. Então, foi assim que a gente começou a reunir. Eu falei, então tá bom. A nossa primeira reunião foi até engraçada, a gente não tinha nada, só um violão, nem cadeira tinha. Mas nós convidamos os vizinhos para ir e falei, leva a sua cadeira. Eu até achei que não ia ninguém naquela primeira reunião, mas aí Fonseca falou, vai vir sim. Eu falei, como é que está? Tem um monte de gente vindo com cadeira na mão aí, está vindo. Eu falei, então está vindo mesmo. O pessoal ia para a reunião e levava a sua cadeira. Mas lá um dia eu provei, assim, quando nós éramos 60, 70, assim, um dia muito especial onde Deus também se manifestou com muita glória. Deus me deu um testemunho assim no coração, falou, olha, hoje quem passar à frente vai ser batizado com o Espírito Santo. E eu logo no início abri a palavra e falei sobre isso. Falei, olha, quem passar hoje à frente aqui vai ser batizado com o Espírito Santo. Eu lembro que minha irmã Diva, que faleceu ano passado com Covid, ela estava lá e foi uma dessas pessoas que passou à frente e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas tinha uma menina, a primeira menina que foi à frente, eu não conhecia. Ela estava visitando aquele nosso encontro. E depois e ela já foi à frente, foi cheia do Espírito Santo, começou a falar em línguas, profetizar. E eu fiquei muito impactado, muito impressionado com aquilo. Depois, né? Por quê? Porque eu tinha uma ideia de que receber o batismo com o Espírito Santo tinha gente assim, consagrada, santificada, tinha que ir para o monte, orar, jejuar, né? Plantar bananeira, aquela coisa todinha, para receber. E naquele dia, Deus quebrou tudo isso na minha vida, porque eu vi um monte de gente ali recebendo o dom do Espírito Santo de forma sobrenatural, assim, muito espetacular. E essa menina, depois eu soube que ela era a primeira vez que foi à reunião, estava grávida do namorado, nunca ouviu o Evangelho, ela ouviu ali, creu, foi lá na frente, recebeu. E naquele dia também foram batizados 2 irmãos que chegaram quase no final da reunião. Arnaldo Pena e Francisco Feijó, que de vez em quando vocês encontram por aqui, o Chiquinho. Eles eram comissário da Varig. Chegaram assim, como o Vitor está ali na porta, ali, ainda com aquela roupinha de fardadinho da Varig, né, azulzinha ali. Pararam ali, eles se assustaram, assim, porque tinha um monte de gente chorando, babando, gritando, daquele jeito, né? E aí eles olharam, assim, estranharam, assim, ficaram assim. Eu falei, olha, queridos, não se assustem, não. O que vocês estão vendo aqui é uma manifestação de Deus e tal. Eu tentei explicar assim para eles, estavam na porta. Eu falei, porque eu creio que Deus... Aí contei para eles rapidamente assim, e eles saíram ali, foram à frente, foram batizar com o Espírito Santo. Meus 2, cumpriu-se a palavra ali que Deus me deu. Ninguém ficou sem. Então, porque Deus ele faz assim, desse jeito, é o jeito dele. Amém? Não é do nosso jeito. O que significa, Franco, o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que não pode ser confundido com a vida de Deus no homem convertido. São 2 coisas diferentes. Uma coisa é quando você é regenerado, quando você nasceu de novo, quando a vida entrou em você, né? E outra coisa é quando você experimenta uma promessa que se cumpre em Jesus, porque o batismo com o Espírito Santo é uma promessa cumprida. Jesus prometeu que ia ser assim. Amém? É uma profecia também cumprida. Uma profecia tanto de Joel, quanto é uma profecia também de João Batista. Não sei se vocês lembram lá. Que João Batista falou, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, é uma promessa que se cumpriu, né? A promessa de Jesus, né? E também uma profecia cumprida. Então, é revestimento, é promessa e é profecia. Quantos podem dizer
Amém? Amém? João 20, 21 e 22, quando Jesus tem aquele encontro com os discípulos, logo após a ressurreição dele, Jesus entra na casa, os discípulos estavam com medo, lembra? E ele vai dizer, assim como o Pai me enviou, assim eu também envio vocês. Eu vos envio. E quando ele disse essas coisas, ele fez assim, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Ali Jesus estava comunicando vida. Você não pode confundir esse momento com o Pentecostes. Nesse momento, Jesus fez assim, recebe o Espírito Santo. Eles receberam a vida. Eles foram regenerados, porque até então eles não tinham sido ainda regenerados. Ou seja, não haviam experimentado aquilo que a gente chama de novo nascimento. Então você não pode confundir João 20, 21, 22 com Atos dos Apóstolos, quando acontece ali, logo no início da igreja, aquele derramar do Espírito Santo, né? E citando aqui, eu citei aqui a promessa, a profecia e a promessa, Mateus 3,11, que eu citei, só para deixar registrado para vocês aqui, que também quem está em casa, de repente, né? E João falando que depois de mim, né, alguém mais poderoso do que eu, né, que eu não sou nem digno de levar as suas sandálias, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, está lá em Mateus 3,11, e João 14, 26, também, aí Jesus referindo ao Espírito Santo, ele vai dizer, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, né? Esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, e o derramar do Espírito Santo na tua vida, ele traz dons maravilhosos para a tua vida. Qual o propósito, Franco, de Deus em derramar o Espírito Santo? O primeiro deles não é exibir dons, tá, amados? Não é ficar exibindo dons. Tem gente que quer o batismo para ficar exibindo. Não. O primeiro deles, Jesus já falou, é ser testemunha de Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Foi muito interessante no domingo que eu fui batizar com o Espírito Santo, porque eu li o livro no sábado, criei, tomei uma medida que depois eu vou contar para vocês o que eu fiz no sábado, porque Deus me convenceu de algo que eu precisava fazer. Mas no domingo, como eu estava no seminário, domingo tinha um trabalho do seminário lá em Septiba, Santa Cruz, aquela região ali. E eu fui designado para ir pregar. Só que era aqueles ar livre, que eu não sei se você já participou dele, assim, que o cara coloca você com uma caixa de som no meio do nada. Então, fizeram um ar livre, assim, com uma meia dúzia no meio de um campo de futebol, assim, todo mundo jogando bola, ninguém queria ouvir. E me deram a oportunidade, fala você. Eu falei, cara, eu fui lá pregar, mas ninguém nem me ouviu, acho que nem os passarinhos, nem os caras que estavam comigo estavam me ouvindo. Horrível, cara. Horrível. Mas eu também não estava assim convicto. Me faltava algo. Interessante que eu passei o dia inteiro com aquilo no coração, pensando. Primeiro que era um horário totalmente impróprio, um monte de gente jogando futebol de manhã, na beira de um campo, e você gritando, olha para a mão, brincando. Negócio muito horrível, cara. Um som assim, sabe? Você querendo vender Jesus ali, um negócio muito, muito horrível. Mas a gente estava ali crendo que aquela ali era a obra de Deus, tinha que fazer a obra de Deus, era dessa forma que a gente queria. Mas eu me sentia assim muito também sem poder. E foi muito interessante aquele dia. Naquele dia eu comecei a pensar como o poder do Espírito Santo era tão fundamental para você testemunhar Jesus. Vê como que o Espírito Santo preparou, né? Ele veio enchendo o meu coração para dizer, você precisa de poder. Você precisa do poder, do revestimento. E claro, depois daquele domingo, fui batizado com o Espírito Santo, fui cheio do Espírito Santo assim. Eu cheguei no final da reunião da igreja, meu pastor pediu para eu orar, fui batizado com o Espírito Santo. E aí houve uma comoção no meio de um povo tradicional, o cara gritando, falando em língua, babando pelo chão. Aí ele tinha um seminarista do lado, chamado Fernando, e ele falou, desce lá e ora. Ele vai ver o que está vendo. O cara desceu, foi lá, foi batizado também. Aí mais um foi lá, batizado também. Acho que uns 5 ou 6 foram batizados. Chegava perto, era batizado. Eu fui falando em línguas para casa. E não sabia parar de falar em línguas. Já tentou parar de falar em língua quando você não tem noção do que está acontecendo contigo? Eu fiquei com medo, Denise nem queria dormir comigo, mais medo do que eu. Que troço estranho.
Fui para o quartel no dia seguinte, falando em línguas ainda, e não fui fazer educação física. Falei, vou ficar aqui, já que eu vou para educação física, o cara fala comigo, não vai dar certo esse negócio. Fiquei na sessão lá, e de repente tocou o telefone, eu fiquei no dilema, atendo, não atendo, mas Espírito Santo atende. Aí eu fui atender a Noé Debes. E Noé Debes, quando eu começou a falar, que eu... Calma, é o Franco. Quem era Noé Debes? Noé Debes, vocês conhecem Noé, né? Pai, você conhece mais do que todo mundo. Teu tio, o que ele é? Tio. Então, Noé Debes, que era um primeirão lá na FAB, ele tinha sido pastor presbiteriano, ele era pastor reformado, cessacionista, que não cria nos dons espirituais. Mas, de repente, ele foi batizado com o Espírito Santo, foi renovado. Então, quando ele ouviu eu gaguejando ali, ele falou, é o Franco. É o Franco, sim. O Franco, fica tranquilo. Ele entendeu na hora que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Ele falou, você foi batizado com o Espírito Santo? Fica tranquilo, estou em tal lugar, assim, na sessão tal, vem para cá. Aí eu fui para lá, ele orou comigo, ele me explicou, ele ministrou na minha vida o que eu precisava para aquela hora. Falou, olha, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deu tudo que eu precisava, e aí, graças a Deus, eu saí daquela condição, voltei para casa falando português, Denise já me recebeu melhor em casa. Então, foi essa forma. Mas o propósito é ser testemunha, amém? O que acontece com a gente? Ele mata a nossa sede, de verdade, transforma a nossa vida numa fonte, João. Você é uma pessoa antes do batismo, você é outra pessoa depois. Quem foi batizado não esquece o dia que foi batizado com o Espírito Santo. Não esquece. Não dá para esquecer. 23 de março de 2001. Então, não esquece. É impossível. O cara fala assim, meu Deus, como eu vou esquecer aquele dia? Né? Deus falou que quem bebe dessa água viva não apenas mata a sede, mas do seu interior flui rios de água viva. É espetacular. É espetacular. E o que eu estou falando aqui, o que eu estou dizendo, você pode ler Atos 1:8, quando Jesus fala que sereis minha testemunha. Amém? Depois João 4:13-14, quando ele fala com a mulher samaritana, depois você pode ver também que quem beber da água que lhe der, jamais terá sede de novo. Amém? Mas essa água vai se tornar uma fonte. Também lá no final da festa, eu gosto muito de João 7:37 e 38. Eu acho até que eu vou abrir esse texto para vocês. Não, depois eu leio melhor, porque Jesus, no final da festa, vai dizer que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz quem crê em mim, conforme diz do seu interior fluirão rios de água viva, João 7:37, 38. Quem crê em mim, conforme diz não é conforme a sua experiência. Porque se é a falta de experiência, tu vai dizer que não é mais, cessou. Era para antigamente, não é para hoje. É conforme diz as Escrituras. Quais são os principais equívocos quando a coisa se torna... Porque, assim, muita gente também, vou falar sobre isso, que é importante dizer sobre experiência, né? Muita gente colocou de lado os dons do Espírito Santo, porque muita gente que foi batizada com o Espírito Santo era muito débil, muito novo, e começou a fazer confusão com os dons. Então, tinha gente falando em línguas sem intérprete. Paulo fala sobre esse assunto, ele diz para não impedir quem fala em línguas. Não impede. Mas quem fala em línguas, começar a falar em línguas, vê que não tem intérprete, silencia. Senão fica um negócio assustador, bagunça, vira bagunça. Parece uma coisa espiritual, mas não é espiritual quando vira uma desordem, amados. Não tem nada de espiritual. Se você falar em línguas numa reunião, fica falando, mas se você perceber que ninguém interpreta, dá uma baixadinha no teu volumezinho, fala ali no espírito com Deus, Deus te entende, Deus te ouve. Amém? Não é exibição de dom. Então, muita gente, ao ver aquela exibição, fechou também o coração para o dom espiritual. Né? Porque não é uma exibição. Então, muita gente tirou também os dons da vida por isso. E também muita gente, estou falando muita gente várias vezes, né? Mas é muita gente mesmo. Muitos dos amados irmãos que foram batizados, por serem imaturos, eles provocaram também rebeliões, divisões. Então ficou um trauma na igreja. Então, de um lado, você era expulso,
do outro lado sai um bando querendo fazer um grupo renovado. Então, não era imaturidade também, era um negócio muito complicado, então muita gente colocou de lado. Mas a gente não pode se equivocar, não pode confundir habitação do Espírito com revestimento do Espírito. Amém? Uma coisa é você ter um tesouro por dentro, outra coisa é esse tesouro transbordar por fora. É como o ouro que está dentro, que transborda e reveste você por fora. É madeira, é barro. Somos de barro, como disse Paulo. Mas quando o tesouro está dentro, uma hora ele pode transbordar por fora também. E o revestimento fala disso. Fala de um revestimento mesmo. Você percebe que aquela pessoa tem algo mais. Eu percebia isso. Vendo Jimmy Swaggart e outros pregadores, eu comparava. Eu disse, cara, esse cara tem um negócio diferente. Era o fogo, realmente. Era um revestimento que eu sentia falta em outros pregadores. Tá? Outra confusão que a gente não pode fazer. Caráter com carisma. A gente não pode confundir habitação com revestimento e nem caráter com carisma. Como assim, Franco? A vida de Deus em nós, a presença do Espírito Santo em nós produz caráter. O revestimento do Espírito Santo produz carisma, dons. Mas o caráter nunca pode ficar subjugado ao dom, ao carisma. O bom é ter os dois. Mas se tiver que escolher, escolha o caráter. A formação do caráter é mais importante do que o carisma. Inclusive, muita gente, por causa do carisma, se atrapalhou. Muita gente, ao ser usado por Deus, achou que ele era o suprassumo. E até hoje tem gente no púlpito ainda, vivendo em pecado, pregando bonito, falando, porque os dons são irrevogáveis. O carisma, ele é irrevogável. Mas carisma é uma coisa e caráter é outra coisa totalmente diferente. Então, não se equivoque também sobre isso. Amém? Outro equívoco é alguém dizer, foi para o passado. Não, mas, amados, dizer que o dom do Espírito Santo é para o passado é dizer que nós somos mais santos hoje do que os caras do passado. Eles precisavam, nós não. Somos mais santos, né? Não devemos cair em nenhum extremo. Todo extremo ele é perigoso. Você diz amém ou não? Bem, quais são as evidências, Franco, desse batismo? O que acontece, né, quando alguém é batizado com o Espírito Santo? Amado, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, em geral ele transborda. Transborda. O interior dele transborda. E esse fluir, esse transbordar de Deus, ele, na maioria das vezes, ele é acompanhado por falar em línguas e profetizar, às vezes cantar. Às vezes a pessoa começa a cantar, canta, chora. Eu lembro quando Denise foi batizada com o Espírito Santo, anos depois, ela cantava, uma vozinha fininha, se parecia um choro, nem ela entendia bem o que estava se passando, mas depois a gente entendeu, depois vai fluindo mais, aí depois a coisa vai ficando mais evidente. Amém? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento único. Amém? Ele acontece, esse transbordar acontece uma primeira vez na vida do discípulo e concede dons ao discípulo. Agora, nada impede de você, em algum outro momento, seguir experimentando esse enchimento e esse transbordar de Deus. Onde é que a gente vê isso na Bíblia, Franco? Atos 2, 4, é até interessante. É bom você olhar esse texto, por quê? Porque é assim, muita gente diz que o batismo com o Espírito Santo se deu apenas no Pentecostes. Então, ali aconteceu, não aconteceu mais. Mas lê a Bíblia, amado. Leia a Bíblia, como diz nosso amigo Atilano, leia a Bíblia, todo dia, leia a Bíblia. A Bíblia não vai deixar você equivocado sobre isso. Amém ou não? Quando você lê lá Atos 2,4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que eles falassem. Amém? Esse foi o dia do Pentecoste. Você diz amém ou não? Anos depois, você segue vendo a mesma coisa. Não, porque do capítulo 4 para o capítulo 8 tem anos. Não é? Do capítulo 4 no dia seguinte, não foi anos depois, a prática era a mesma. Quando você lê lá, né, que os apóstolos, quando foram lá em Samaria, lembra? Que, então, eles impunham as mãos, 17 e 18 do capítulo 8, eles impunham as mãos
E quando eles impunham as mãos sobre aqueles novos convertidos, eles eram cheios do Espírito Santo, recebiam o Espírito Santo. E viu Simão, aquele mágico, lembra? Como é que ele viu? Que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo. Aí ele foi lá oferecer dinheiro pelo dom. Deixa eu te perguntar, como é que ele viu? Como é que ele viu? Porque tinha uma manifestação. Ele viu porque tinha uma manifestação. Se fosse algo silencioso, como alguns defendem, não, você já foi batizado. Não, ninguém vê nada. Ele viu algo acontecer. Ele viu algo. Algo estava acontecendo, ele viu. Não é uma coisa silenciosa, pacata, tranquila. Não, gosto de ser pacato, gosto de ser tranquilo também. Mas, entendeu? Viu algo, ele viu algo acontecer. Está escrito, ele vendo, ele viu. Né? E lá no capítulo 19, já quando Paulo estava lá em Éfeso, anos aí, já anos, Paulo convertido, Paulo viajando. Lembra que Paulo esteve no deserto, depois foi para Antioquia. Anos, mas muitos anos depois, quando ele chegou em Éfeso, diz que, versículo 6 do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, diz que Paulo, impondo as mãos, veio sobre eles, aqueles caras que estavam lá, que não conheciam o batismo de Jesus, só de João, lembra? Veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. É uma evidência. Estava lá. Quantos me entendem? Amém ou não? Voltando um pouquinho na história, no capítulo 10, quando Pedro foi na casa de Cornélio, não foi diferente. Também anos depois. Né? Aí capítulo 10, 45, 46, de Atos dos Apóstolos. Vai dizer que Pedro, né, eles quando chegou lá com o pessoal, administraram também, contando o relato, já está contando o relato de Pedro, diz que sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Né? Eles vieram com Pedro, eles estavam admirados, porque sobre os gentios também desceu o Espírito Santo. Como é que eles sabiam que recebeu? Pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então, eles ouviram falando em línguas. Anos depois. Então, não foi um evento do dia do Pentecostes, é um equívoco dizer isso. Evento do Pentecostes ficou lá. Não, amado. A Bíblia segue narrando. Anos depois, eventos semelhantes. Eu quero que você diga amém, se você crer. Claro, só se você crer. Né? Franco, qual é a diferença entre ser cheio do Espírito Santo e batizado com o Espírito Santo? Há diferença? Há. Eu até acredito que talvez seja uma das coisas mais importantes para saber. Por anos eu não sabia a diferença. Depois eu entendi. Há uma grande diferença. O que é? O batismo com o Espírito Santo é aquela experiência. Né? E ser cheio do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência única. Tu teve lá, você lembra do dia, ele citou aqui dia, hora. Mas ser cheio do Espírito Santo, irmão, é uma experiência que pode ser diária. É até um mandamento para você. Não se embriague com vinho. Não fica tomando cerveja achando que vai... Você não tem mais necessidade de se alegre com bebida. Mas se encha com o Espírito Santo. Porque a bebida na tua vida vai te trazer transtorno em algum momento. Vai trazer dano em algum momento. Bebida é tropeço. Esse dia eu estava assistindo um documentário que me enviaram, pediram para eu assistir e tal, insistem. E aí eu fui vencido. Um documentário que a Discovery fez para falar de alguns escândalos da igreja. Eu não gosto de assistir, por quê, irmãos? Primeiro que eu não gosto de ouvir nada que fale mal da igreja, seja lá qual for o problema. Mas aí eu falei, tá bom, Senhor, vou lá. E comecei a ver. Eu até falei com o Luciano, falei, Luciano, talvez tenha alguma coisa para a gente aprender ali. Tem lições ali para a gente aprender, embora eu acho que é um documentário até exagerado, eles forçam, muita coisa é forçada. Mas tem lição ali para nós. Tem coisa que a igreja pode ver e aprender, porque a gente também aprende com os erros dos nossos irmãos. E um dos episódios lá é o uso da bebida. A gente vê como a bebida é problema, né, na vida. Como
Você não precisa ter um mandamento que te proíba beber. Inclusive, a Bíblia não te proíbe. A Bíblia deixa você livre, tá, amado? É que o uso da liberdade é responsabilidade nossa. Nós é que sabemos, nós é que devemos saber o que é lícito, mas não convém, o que é lícito, mas não edifica, o que é lícito, mas pode me escravizar. Eu que tenho que ter esse discernimento, entendeu? E dizer não para as coisas que, mesmo que eu sendo livre, eu digo não, não e não. Eu sou livre, mas não. Eu sou livre, mas não. Por quê? Porque não convém. Porque não edifica. Porque isso pode me escravizar. Não. Então, o uso da liberdade é assim que funciona, né? E nesse caso da bebida, é bem assim. A bebida e outras coisas que Deus não nos proíbe de fazer, mas também Ele espera que o nosso bom senso, o nosso amor, na verdade, né? Porque o que liberta a gente é a fé. Lembra que eu falei que a fé depende da palavra? Você não pode impedir alguém de fazer algo que você não pode mostrar na palavra para ele. Né? Senão eu proibir os caras de andar de moto por aí, entendeu? Eu não posso. Entendeu? Não pode, é livre. O cara é livre para ficar se arriscando por aí. Ele é livre. Mas é assim, o fato de alguém ser livre, por que é livre, Franco? Porque eu não tenho como mostrar na palavra. A fé é que te liberta. Mas o amor te limita. É o amor que te limita. Quando você percebe que alguém pode ser ferido com a tua liberdade, o que você faz com a tua liberdade? Você freia. Você pode dizer amém ou não? Freia. Se você quiser andar cheio do Espírito Santo, cheio do amor, você precisa ser freado. Porque a vida cheia do Espírito Santo é assim. O batismo com o Espírito Santo é um ato de fé. É algo que você experimenta mesmo sem nenhum merecimento. É pura fé. Você só recebe o batismo com o Espírito Santo, em primeiro lugar. Porque Jesus foi glorificado, ele foi exaltado. Ele disse isso. Está escrito assim, em João 17. Quando ele fosse glorificado, o Espírito ia ser derramado sobre nós. Então, a prova de que Jesus foi aceito no céu é que o Espírito foi nos dado. É um ato de fé. Amém? Um filho pede água ao pai, o pai dá água para ele, não dá veneno. O filho pede comida, o pai não dá para ele outra coisa que não seja comida, não dá uma pedra, não dá uma serpente. Jesus falou, se vocês são maus, lá Lucas 11, e vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àquele que pedir. Então o Espírito Santo é pedir ao Pai. Você pede, Deus te dá. Simples desse jeito. Amém ou não? Mas a vida cheia do Espírito Santo é uma cruz diária. É uma morte diária. Quantos podem dizer amém? Então, é uma experiência contínua, de amor. A vida com o Espírito Santo é uma renúncia de si, porque Deus é amor. Deus quer amar o tempo inteiro para o nosso intermédio. Inclusive, deixa eu dizer algo para ti. O Espírito Santo não habita num coração fechado. É verdade. Por isso que Paulo disse, não entristeça o Espírito Santo, Efésios. Depois ele vai dizer lá em Tessalonicenses 5, não apague o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele pode ficar triste, mas ele também pode ser apagado. Como é que o coração, quando é que o Espírito Santo é apagado, Franco? Aí você tem que pegar a tua Bíblia lá em 1 João 3,17, aí você vai entender o mistério do Espírito Santo. 1 João 3,17, João vai dizer, o 3,16 todo mundo conhece, que é, nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. O 17 diz assim, se alguém tiver recurso desse mundo e ver seu irmão padecer necessidade, e se você fechar teu coração, a pergunta de João, qual é? Qual é a pergunta de João? Como é que o amor pode habitar num coração desse? O amor não habita num coração fechado, porque o amor é um rio que transborda. Então, a única maneira do amor seguir na vida de alguém é se alguém está com o coração aberto para amar o irmão, seja ele qual for. Seja ele qual for. Eu sei que alguém lê esse texto e diz assim, mas, pô, o cara tem recurso desse mundo
e fecha o coração para o outro. Por que razão alguém fecharia o coração para outra pessoa? Eu já contei essa história aqui, não já? Que um dia eu fechei o coração para o irmão por causa de uma história. Nunca contei, não, Luciano. Você está falando, conta de novo, conta de novo. O tempo está falando, corre, corre, mas tá bom. Eu vou contar. Eu orava a Deus pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Eu oro até hoje. Por quê? Porque a vida cheia do Espírito Santo não é como aquele revestimento lá de maio de 85. E um dia eu tive um sonho. Eu creio que Deus fala muito comigo por meio de sonhos. Eu sonhei que estava fazendo a primeira comunhão. E a minha primeira comunhão foi assim, velhinha na mão, roupinha branca. Eu não sei quantos fizeram a primeira comunhão. Quem fez a primeira comunhão? Levanta a mãozão para eu ver legal. Então, a galera que fez a primeira comunhão. Então, eu estava lá fazendo a minha primeira comunhão. Eu voltei à minha primeira comunhão. Imagina, um cara já tinha mais de 40. Agora estou com mais de 60. Mas aí eu sonhei fazendo a primeira comunhão. Lembrei exatamente como foi. Eu era garoto quando fiz a primeira comunhão. E na minha primeira comunhão, eu vinha com aquela vela na mão, aquela roupinha branca, cantando uma música. Qual era a música? Para mim, a chuva no telhado é cantiga de niná. Mas para o pobre meu irmão, para ele a chuva fina vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. O refrão era assim, como posso ter sono sossegado se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? Aí vai, como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei o coração, meu amor eu recusei? Assim a música. Para mim, a chuva... Pai, quando eu tive aquele sonho, quando o sonho me impacta muito, eu não volto a dormir. Eu procuro um lugarzinho para sentar e fico buscando entender de Deus o sonho. E na hora que eu sentei, o que eu me lembrei? Eu me lembrei de um episódio que eu vivi. Tinha um irmão que morava perto da nossa casa ali, e esse irmão, a igreja construiu uma casa para ele, literalmente, ligado lá, modesto, os irmãos juntaram lá e fizeram uma casa para ele. Tinha um terreno, mas a casa, eu tinha uma casa já muito velha, quebraram, foram fazer a casa de novo. E um dia ele lá em casa falou que estava conversando lá em casa, eu falo muito rápido, né? Ele falou que estava com 18 goteiras em casa. Quem já morou em casa que chove e que entra água, você sabe exatamente o drama do que é goteira. Goteira, eu fiquei imaginando 18 goteiras. Uma panela, um balde, um negócio em cada lugar, pegando as goteirinhas. E quando eu soube disso, eu falei com o Dedê. Por quê? Porque nós estávamos economizando para comprar um carrinho para a Denise. A Denise tinha começado a dirigir. E ela dirigia o meu carro para levar as crianças para a escola. Eu ficava a pé. Então, a gente falava, filha, em algum momento tu vai precisar de um carro, porque está difícil. Eu estou fazendo tudo praticamente a pé. Em suma, aquela divisão de um carro só. Quem tem aqui sabe. E a gente estava guardando dinheirinho. Eu falei, vamos fazer o seguinte, Dê. Vamos pegar esse dinheirinho e vamos colocar telhado nessa casa? Nem perguntei ao Modesto a razão, o motivo pelo qual não colocaram o telhado, mas achei que era responsabilidade minha. O irmão morando ali perto, vinculado já com a gente. Aí, chamei o irmão para conversar, o irmão ficou animado no primeiro momento, né, deu aquela ideia, não, tá legal, e foi para casa. Sabe esses irmãos que quando vai para casa, sentam com a mulher, muda de ideia? Não ria. Mas tem essas feras, né, cara? Tem uns caras que, quando está convicto, aí chega em casa, daqui a pouco ele vem com outra história. Eu, não, que eu falei lá com a patroa, patroa mesmo. A patroa, e ela, é o seguinte, é que a fulana, ela não quer um telhado, ela quer um terraço. Porque a gente está pensando ali em receber a igreja, sabe, Franca? Aí uma churrasqueira, Eu pensei assim, pô, esse cara não tinha dinheiro para fazer a casa. Esse cara quer fazer um terraço. Eu falei, tá bom, amado, vai em paz. O Senhor te abençoe. E, na hora que eu me lembrei dessa história, eu falei, Senhor, esse sonho não pode estar conectado com essa história. Não vem com essa. Mas por quê que não pode? Porque tu é testemunha que eu tentei ajudar essa alma. E aí eu
pedi a Deus uma palavra escrita para não ser uma experiência divina apenas, uma experiência espiritual. Eu sabia que o sonho era espiritual, mas eu falei, será que é o diabo querendo me atormentar? Eu quero uma palavra tua. E sentei lá no sofá, e aí o Espírito Santo falou claro comigo, por isso que eu não esqueci o texto nunca. 1 João 3,17. O 16 eu conhecia de cor. O 16 eu sabia que nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mas o 17, eu não lembrava o 17. E aí, o que eu fiz? Fui lá, peguei minha Bíblia quietinha para não acordar a Denise, e abri minha Bíblia e pum! Quando eu bati o olho, eu fiquei em choque. Se alguém tem recurso desse mundo, e ver seu irmão padecer necessidade, e fechar o coração, como é que o amor pode permanecer nele? Em outras palavras, você quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer ter um coração aberto? Aí eu falei, mas Deus, tu não pode estar falando isso comigo, jamais, Senhor. Eu tentei ajudar esse homem. Tu é testemunha, eu tentei, eu falei com minha esposa, a gente convergiu o recurso para ele lá. E aí o Espírito Santo só fez uma pergunta para mim. Uma. Se fosse teu filho. E olha que meu filho ainda era adolescente. Se fosse teu filho. Eu sei o que eu faria se fosse meu filho. Eu chamaria ele, falaria, filho, tu tá um soberbão. Tu é soberbo, cara, orgulhoso. Olha só, amado, você não teve dinheiro para fazer essa casa. Agora, você está fazendo questão de uma cobertura, de um terraço. Meu filho, chama a tua esposa lá, vou conversar com ela. Eu faria isso se fosse meu filho. Eu ia pastorear meu filho. Mas, ao invés de pastorear meu filho, eu escolhi economizar minha grana. E aí, não teve mais conversa. Me convenci de que eu acabei fechando o coração para aquele irmão. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Ninguém fecha o coração para Deus em primeiro momento. Concordam comigo? Ah, eu fechei meu coração para o Senhor. Isso pode acontecer, mas é raro. Em geral, a gente fecha o coração para o irmão. A gente não fecha para Deus, a gente fecha para alguém que nos magoou, querendo ou sem querer, que nos distratou, que não nos amou, que não nos socorreu, que não alguma coisa, ou que sim alguma coisa, voluntariamente, intencionalmente, sei lá como foi, a gente fecha o coração para ele. Ninguém apaga o Espírito Santo intencionalmente, porque ninguém é maluco. Como é que a gente apaga o Espírito Santo? Por causa do irmão. O irmão ofendeu, eu fecho o coração, o Espírito Santo não fica enclausurado dentro de um coração fechado. É como aquela experiência do copo e da vela ali. Se você tirar o oxigênio, o fogo apaga. É desse jeito. É dessa maneira. Eu até contaria uma outra experiência para enriquecer para ilustrar melhor. Os irmãos estão falando, conta. Tá, essa eu já contei também, que eu estava numa reunião lá em Curitiba e chegou um camarada lá, dizendo, logo no iníciozinho assim, daquele momento antes de reunir a igreja em casa, o pessoal lá tem um hábito de chegar, como vocês aqui também, comem um bocado, tem a comunhão e tem depois a comunhão. Né? Só que ali está invertido, acho que a gente chegou mais cedo, e a gente chegou ali para... E teve um bate-papo antes, e ele falou que o casamento dele estava ruim, que ele estava pensando em se divorciar, porque o amor acabou e tal. Pai. Eu só ouvi. Depois a gente começou a reunião, o Simar chegou com o violãozinho, daqui a pouquinho o Simar estava inspirado, pegou assim aquela música do Asaf. O amor é o dom supremo, Deus é amor. Eu só ouvi o irmãozinho dizendo, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Só vi o irmãozinho com a mãozinha levantada, cantando Deus é amor. E no final não resisti, né, amado? Terminou, na hora da comidinha, eu chamei o santo. Falei, meu lindo. Falei, cara, eu estou vendo ali que você com a mãozinha levantada, cantando que Deus é amor. Claro, Deus é amor. Essa música é maneira, né, Franco? Da Asaf, né? Falei, é. Mas você crê mesmo que Deus é amor? Está lá, e João diz que Deus é amor. Eu creio. Falei, sabe o que é curioso? Você chegou aqui, nessa comunhão, nessa casa, dizendo que ia se divorciar da tua esposa porque o amor acabou. E agora você está dizendo que Deus é amor. Aí ele.
Dá aquela levantadinha assim para fazer. Já. Falei, cara, não tem algo errado, não. Não, é estranho mesmo. Falei, cara, o amor jamais acaba. Está escrito. A não ser que acabou dentro de você. Porque dentro de você ele pode acabar. Aqui, Tessalonicenses diz que a gente apaga o Espírito Santo. E sabe como é que a gente apaga? Aí fui com ele a 1 João 3,17. Fechando o coração para o irmão. Muito provavelmente nessa crise de vocês, fala, ofensa, palavras amargas, duras, que vai ferindo um ao outro, tem uma hora que fecha o coração para o outro. Daqui a pouco você não quer nem olhar a cara do teu marido, você não quer ver nem ouvir a voz da tua esposa. Aí, só que você esquece que antes de ser teu marido, antes de ser tua esposa, é tua irmã. Por isso que a gente coloca a ceia no casamento, na cerimônia, entendeu agora? Tem aqueles irmãozinhos que gosta de moda. Não, eu quero ceia no meu casamento. Por que a gente coloca aquela ceia no teu casamento? Para lembrar para você, teu cabeçudo, que antes de ser tua esposa, é tua irmã. E antes de ser teu marido, é teu irmão. Ou seja, não dá para você dormir brigado. O sol não pode se pôr com a tua ira. Amém? Aí você lembra, é meu irmão, ele é teu irmão. A hora que você fecha o coração para o teu irmão, o Espírito Santo faz o que dentro de você? Apaga. Apaga, ele vai apagando. Ele primeiro fica triste, depois ele vai... Você insiste com esse coração duro, fechado, duro, coracebo. Você insiste com esse coracebo e ele vai até apagar. Depois está engraçado, não estou sentindo o Senhor. Mas segue falando em línguas, segue profetizando. Aí vem a ilusão de que está tudo bem. Porque segue com carisma, mas o fogo, o dom de Deus, a presença de Deus, Coríntios 13, lá que Paulo fala. Mas essa experiência também eu gosto de contar. Amém? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento externo associado aos dons espirituais, aos carismas. Enquanto ser cheio do Espírito Santo é conservar a presença do Espírito Santo que vai nos levar de fé em fé, de glória em glória, a sermos parecidos com Jesus. Quantos podem dizer amém? É a presença de Deus que molda o nosso caráter. É o amor que salva tudo. É o amor. Pode falar em línguas, profetizar. Assim começa Coríntios 13. Eu não sei se você teve clareza assim. Em algum momento você, cara, eu leio Coríntios 13, eu tenho a impressão que Paulo está falando de alguém. De alguém. O amor não se soberbece, não se ufana. O amor, ele não trata mal, não arranha o outro. Amém? Tudo crê, tudo suporta, tudo sofre, tudo espera. Amém? Aí você lê e parece que está falando de alguém. Está falando de alguém. Paulo está dizendo que mais do que falar em línguas, profetizar, ter fé, ciência, mais do que dar teus bens, mais do que dar aquela oferta poderosa, mais do que dar o próprio corpo para ser queimado, é ter a presença de Deus em você. Esse é o caminho sobremodo excelente que Paulo apresenta a uma igreja dividida, carnal, infantil, débil. Ele falou, vou apresentar um caminho melhor para vocês. E apresenta Coríntios 13 todinho e fala do amor, fala dessa presença. Então a presença de Deus não pode ser confundida com os dons que você recebeu lá. Mas você precisa dos dons. Precisa do carisma da mesma forma. Você pode dizer amém ou não? Uma outra coisa importante que vai ressaltar, Atos 4:31, vai dizer que os discípulos que já haviam sido batizados com o Espírito Santo ficaram cheios do Espírito Santo após orarem. Lembra lá de Atos 4? Quando eles foram cheios do Espírito Santo lá em Atos 2. Mas no capítulo 4, quando os apóstolos foram soltos e foram contar a experiência deles, diz que eles começaram a orar, e aí, meu irmão, parece até que teve um terremoto. Eles foram cheios de novo, assim, uma plenitude do Espírito Santo, coisa espetacular. Você diz amém ou não? O batismo com o Espírito Santo é ministrado pelo Senhor Jesus. Você pode dizer amém ou não? É Jesus que batiza com o Espírito Santo, não é você. E ele abre para o discípulo uma possibilidade de quê? Adoração plena, em espírito, em verdade. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Mas o enchimento do Espírito Santo é a consequência de uma vida prática do discípulo. É o que está lá em Efésios 5, 18 em diante lá. Chega a ser um mandamento.
Não se encha de bebida, mas se encha do Espírito Santo. Amém ou não? Como é que alguém, irmão, pode se embriagar diariamente ingerindo cachaça? Como é que ele faz isso? Como é que ele pode se encher? Ficar bêbado todo dia? Como é que ele faz? Bebendo. E como é que você pode ser cheio do Espírito Santo diariamente? Cumprindo aqueles mandamentos que ele vai dizer lá. Enchei-vos do Espírito Santo como? Falando entre vós, com salmos. Para de falar bobagem, começa a falar, canta, ministra louvor. Fala entre vocês com salmos, hinos, louvores, sujeitando-vos, diga sujeitando-vos. De novo, sujeitando-vos. Difícil pra caramba essa palavra, né? Mais difícil é viver. Sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Sujeitando, preservando a unidade do Espírito, lutando pela unidade. Isso faz com que a gente seja cheio do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Então, eu vou terminar agora. Espero mesmo que já deu a hora. Quais são os principais bloqueios para alguém receber o Espírito Santo? Número 1, ignorância. Não está por ordem de prioridade, não. Por que eu falo isso? Porque lá em Atos 19, quando Paulo chegou lá e falou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Atos 19, de 1 a 7. Você recebeu o Espírito Santo quando creram? Não, nunca ouvimos, nem sabemos o que é o Espírito Santo. Não sabiam. Paulo explicou a eles, e aí a ignorância deles acabou, e eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, porque nem sabiam. Então você tem que ouvir. Você quer ouvir que os irmãos sejam batizados com o Espírito Santo? Você tem que falar. Tem que falar, tem que pregar, tem que ensinar sobre o Espírito Santo. Senão, meu lindão, não vai. Na ignorância, o povo fica na ignorância. Lembra que eu falei que eu me converti numa denominação que não falava? Quando eu li aquele livro, o livro me falou. Eu recebi. Pô. Você recebe quando alguém fala. Outra coisa importante, que é um outro bloqueio, é quando você não se compromete com o propósito de ser testemunha, de atos. Você tem que querer o Espírito Santo para cumprir o plano de Deus, não para ostentar. Eu quero também falar em língua igual meu irmão. Para com isso, amado. Para com isso, em nome de Jesus. Busque o Espírito Santo para você ter ousadia, intrepidez, poder para falar. E Deus vai ter o maior carinho de te encher, de te revestir toda hora. Outra coisa, corrija a tua fé. Fé que Jesus ressuscitou e foi glorificado lá de João 7. Creia que Jesus já cumpriu, já fez essa obra. Não tem que fazer mais nada, já está feito, tudo está consumado. Amém? Para de ser religioso. Como assim, Franco? Para de achar que é por mérito, que é por dignidade. O batismo com o Espírito Santo, diga comigo, é um presente. É um presente de Deus. Sabe aquele negócio que o papai diz assim, se tu passar de ano, eu vou te dar um presente? Para com isso. Deus não é assim. Se tu passar de ano, ele te dá presente porque ele é bom. Nosso Pai é bom. Amém? E se você pedir o Espírito Santo a ele, ele vai ter maior alegria de te dar. Ele quer te dar o Espírito Santo. Tenha fome de Deus. Tenha fome. Lucas 11, 13 fala isso. É fome e sede. Você pede água quando tem sede. Você pede comida quando tem... Se você não tem fome, fala com o Senhor, eu quero ter fome. Eu quero ter sede do Espírito Santo. Amém? Outra coisa que eu quero te falar. Não tenha medo de ser ridículo. Mas eu tenho medo de ficar babando, caindo. Eu lembro da Sara Shiva. Lá em casa a gente estava conversando, ela estava contando quando ela foi batizada com o Espírito Santo. Não me esqueço da experiência da Sara Shiva. Ri um bocado. Ela já é engraçada, a Sara, né? Mas ela, cara, como eu ri, cara, aquela menina. Porque ela disse que tinha medo de ridículo, então ela travou o máximo. Mas o dia que ela foi batizada com o Espírito Santo, ela passou ridículo. Ela ficou... Foi aquele negócio. Babou, caiu, sai meleca pelo nariz. Outra coisa, não tenha medo de estar imitando as pessoas. Que tem gente que tenta autoimagem. Não, mãe, que se fulano falar assim, eu não posso falar bibi, blá, blá, blá. Para de bobeira, amado.
Não tenha medo dessas coisas, de imitar as pessoas. Deixa fluir, pô. Não tenha medo de ser ridículo, nem tenha medo de imitar, pô. Lembra? Era 9 horas da manhã. Pedro se levantou no meio dos 12 e falou assim, gente, o que vocês estão vendo aqui é o seguinte, são 9 da manhã, ninguém bebeu, ninguém está bêbado, não. Por que você acha que Pedro falou aquilo? Você já viu bêbado? Você já foi bêbado? Bêbado, irmão, ri, bêbado chora, bêbado cai, é bêbado. Bêbado, é bêbado. O que Pedro quis dizer é o seguinte, gente, não tem ninguém bêbado. Então, se você é muito arrumadinho, você quer que o Espírito Santo te batize, mas você tem que ser no meu quadradinho, para com isso, pô. Sai desse teu quadrado. Em nome de Jesus. Seja livre para fazer diferente. Amém? Não tenha medo de alguém ter que dizer, olha, ela não está bêbada, não. Não está bêbada, não. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Não tenha medo disso. Tá bom? Medo de estar imitando, nada. Vamos ser cheios de Espírito Santo. Amém? O batismo com o Espírito Santo é uma obediência da própria fé. Atos 5,32 vai dizer, ora, nós somos testemunha desses fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Mas como assim Deus dá ao Espírito Santo a quem obedece? Não falou que é por fé? A fé obedece, irmão. A fé obedece. Lembra que eu falei que eu li um livro no sábado e cumpri um mandamento no sábado? Termino aqui mesmo. Eu falei que termino. A culpa é de vocês que eu fiquei contando experiência direto. Tenha paciência. Eu sempre fui um cara muito avarento. Pensa num cara avarento. Pensou? Multiplica aí 5 vezes. Quinta potência, não multiplicação, não bota a quinta potência para ficar melhor. Um dia minha mãe me levou num culto. Estava sentado do lado dela. Passaram a sacolinha. Eu fiquei olhando só para ver qual era. Minha mãe, uma senhora muito pobre, mãe solteira, costureira, meteu a mão na bolsa para tirar uma nota, não sei se 10, naquela época não tinha 20, devia ser 10. Pegou e colocou na sacolinha. Quando passou na minha frente, eu tirei a nota dela. Ela deu uma bronca na minha mãe. Falei, a senhora vai fazer um negócio desse? Eles, cara, ladrões. Eu não conhecia nenhum pastor. Mas, para mim, todo pastor era ladrão. Tudo era ladrão. Mas, na verdade, era a minha avareza que não deixava. Eu me explicava em cima disso aí. Que alguém falou, eu gostei do negócio. Pastor é ladrão, tudo é ladrão. Então, esse cara... Então, quando eu me converti, eu fiz um voto a Deus, mas eu sou um homem de muitos votos quebrados. Pensa numa pessoa que quebrou muito voto. Eu sou igual a Sansão, assim, campeão. Sansão é pouco na minha frente. Eu já fiz voto com Deus e quebrava voto. Essa foi a primeira experiência minha de quebrar voto. Eu falei, Senhor, eu me batizei dia 31 de dezembro. E eu falei, Senhor, quando eu me batizar, aí eu vou entregar dízimo. E oferta e dízimo. Janeiro veio, o que eu entreguei? Nada. Fevereiro. Março, abril, maio eu estava lendo o livro. Em maio, quando eu li aquele livro, o Espírito Santo me convenceu de que eu era um quebrador de voto, que eu não era um homem crente, eu não cria. Eu não cria na provisão de Deus, eu não cria. Minha fé era fraca, era doente. Eu não cria que Deus podia me sustentar. Eu não cria, eu tinha medo de faltar. Sabe, medo. Você sabe que o avarento ele se sustenta no medo, né? Vocês sabem disso, na avareza ela se apoia no medo. Isso você encontra lá em Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13 você consegue ver essa coisa bem clarinha do medo povoando a nossa vida. Hebreus 13, pega aí tua Bíblia aí rapidinho, vai embora. Antes de ir embora, tu lê aí, logo nos versículos iniciais. Digno de honra, versículo 4. Entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Versículo 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Quem não
não tem contentamento com o que tem, vive em função do que não tem. É muito triste quando um crente vive em função do que não tem. Ele é um inconformado, um cara assim. Não, inconformado não, ele é um descontente, que é pior. Ser inconformado é bom. O que não é bom é você não ter contentamento. Isso é ruim. A falta de contentamento é ruim. Então, seja contente. Olha o que diz assim. Porque, o que o Senhor disse? Diga comigo. De maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiadamente. O que a gente tem que afirmar confiadamente? O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que alguém pode me fazer? Então, naquele sábado, eu fui convencido disso, de que eu era um avarento, de que eu não confiava em Deus, de que eu fazia promessa e não cumpria. E no sábado, como eu queria muito bater com o Espírito Santo, eu falei, eu tenho que crer, eu tenho que ter um ato de fé. Então eu peguei meu talão de cheque, somei janeiro, fevereiro, março, abril, maio, assinei tudo, fui no sábado mesmo entregar lá para o meu pastor. Meu pastor olhou para mim, quando viu aquele dia, eu falei, cara, você está ganhando bastante, está ganhando bem, Franco. Eu falei, não estou ganhando bem não, pastor, aqui é 5 meses roubando. 5 meses de ladrão. Tinha um irmão lá no sítio que ele nunca leu. Ele nunca leu, assim, era um cara deficiente na leitura. E um dia, no meio da reunião, ele falou assim, eu quero ler. E ele me contou chorando, lá no sítio mesmo, ele sentado lá em cima, ele sentou do meu lado e contou essa história. Que ele sentou do lado, e falou, Franco, eu pedi a Deus para ler, eu abri minha Bíblia assim, vou ler aqui, vou ler a palavra. Aí botou o dedão assim, na primeira palavra, botou assim, L-A. Aí começou a lembrar do tempo de criança. Ladrão. A primeira palavra que ele leu na Bíblia foi ladrão. Por que ele estava chorando? Porque ele era um ladrão. Ele era um ladrão. Ele falou, Franco, eu sou infiel de doer. A primeira palavra... Então, eu tenho muita experiência para contar, mas... Não quero falar da experiência. Como eu disse, a experiência tem que estar debaixo da palavra. Amém? Amém. E eu queria dizer isso para você. Eu entreguei no sábado, fui batizado no domingo. Entrei em crise. Meu pastor, Noé Debs me pastoreou. Meu pastor foi lá, me pastoreou depois. E, por fim, lá no seminário, voltando no seminário, um outro camarada abriu a Bíblia comigo e me provou nas Escrituras que o que eu estava vivendo era algo divino. Não era algo estranho. Eu não estava doente, eu não estava tendo estremelique. O que eu estava provando era o dom de Deus. Eu queria terminar dizendo isso. É fé, mas uma fé em ação. Amém? Vamos orar? Que eu passei aqui 10 minutos das 12 horas. Podemos orar em nome de Jesus? Eu quero fazer uma pequena oração contigo, uma pequena oração mesmo. Orar contigo. Se você quiser ficar de pé, quero orar. Espero que esse tempo... Hoje foi mais do que uma conversa, mas eu espero que essa conversa, de alguma forma, coopere com a tua vida. E coopere com a tua vida e com o teu ministério também, com a obra que você está fazendo, de fazer discípulos aí nos grupos pequenos. Espero que você tenha uma atitude legal com relação a essa palavra. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Papai, obrigado, porque Tu nos reuniste aqui nesse domingo. Obrigado por esse tempo, obrigado pelos irmãos que estão aqui. Obrigado pelos irmãos que estão em casa também. Te damos graças no nome de Jesus, Pai. E quero, Pai, colocar diante de Ti um pedido especial. Que a nossa vida seja uma vida revestida do Espírito Santo. E seja uma vida diária, Pai, cheia, plena do Teu Espírito. Pai, se alguém entrou hoje aqui com o coração fechado, hoje é um dia muito bom, Pai, para libertar esse coração dessa cadeia. Se alguém está aqui com o coração fechado com outra pessoa, faz o Teu milagre, Pai. Se alguém está em casa nessa condição, opera o Teu milagre. Pai, se alguém está aqui hoje, no nome de Jesus, e não provou, Pai, ainda o revestimento, Pai, faz esse milagre. Hoje é um bom dia, Pai, para que esse coração, essa vida seja plena, seja cheia do Teu
Espírito Santo. Pai, se alguém entrou hoje aqui doente, saia por aquela porta ali curado em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui preso por algemas, cadeias, não saia daqui, Senhor, sem provar a libertação. Pai, faz a tua obra. E nós sabemos que tu não depende de tempo para isso, Pai. Nós estamos limitados ao tempo. Tu não, Senhor. Tu és Deus poderoso para fazer num único momento tudo que está no teu coração. Nós cremos que hoje tu nos reuniste aqui com um propósito. Então, cumpra esse propósito na vida dessa igreja, na vida dos nossos irmãos. Rogo também pelo restabelecimento do Cidinho, Pai, pelas costelas fraturadas ali sejam restauradas em nome de Jesus, mas que, sobretudo, ele ouça a tua voz, Senhor. Que teu Espírito fale com ele tudo o que ele precisa ouvir nesse tempo. Abençoe a casa do teu filho, da tua filha Solange, dando vida, saúde e força a esse casal. E abençoa essa comunidade de discípulos aqui, Pai, no nome poderoso de Jesus. Quantos podem dizer amém? Tu concorda com essa oração? Então seja assim.